Tua palavra é luz no meu caminho. A Palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Queria abrir a nossa conversa hoje chamando a atenção da turma aí que respondeu a última pergunta. Eu disse para vocês, né, que ia ser uma meia pegadinha, né? Então a pergunta era: quantos versículos nós temos no 2º capítulo do livro do profeta Abdias? Se você está atento, se você pegou a sua Bíblia, se você abriu direitinho, você viu que o livro do profeta Abdias só tem um capítulo, não tem o segundo. Então, quantos versículos tem o 2º capítulo do livro do profeta Abdias? Tem versículo nenhum, porque não tem segundo capítulo. Aí o pessoal andou ligando aqui na rádio, andou mandando uma mensagem: não entendi, não sei como é que é e tal. Por quê? As perguntas estavam babadinhas demais, né? Então agora hoje essa última foi assim mais capciosa. Mas tá bom. Então vamos para frente na nossa conversa do Falando de Bíblia. Veja bem, nós estamos caminhando com o pessoal que está lá no exílio, né? Vimos a situação do profeta Isaías, profeta Abdias. Agora vamos retomar um pouquinho essa questão do exílio. Entre os israelitas mais cultos, mais preparados, que tinham trabalho, emprego e condições de produção, que são aqueles que foram exilados lá para a Babilônia, estavam os sacerdotes. Qual que era a função dos sacerdotes lá em Jerusalém, quando eles tinham o templo lá? Era cuidar do culto, administrar o templo. Lá no exílio não tinha o templo. Então, qual será que foi o papel dos sacerdotes lá no exílio, já que não tinha o tempo para eles cuidar e administrar? Bom, o papel dos sacerdotes foi manter a fé do povo, que agora estava vivendo misturado com outros povos, com cultos diferentes, né? Os babilônicos. Então, os sacerdotes, ainda antes do exílio, né, já tinham alguns escritos, alguns códigos de lei, mas agora no exílio precisava escrever muito mais, porque já que eles não tinham templo, eles tinham que tentar segurar a fé, garantir a fé através da escrita, então do texto. Então os sacerdotes aproveitam esse tempo do exílio e fazem uma reinterpretação da história judaica inteira. Mas veja bem, com qual enfoque? Com o enfoque sacerdotal, com os seus interesses, com o que eles queriam passar de mensagem para o povo. É mais ou menos o seguinte: vocês conhecem aquela história que um pintor, um engenheiro, um pregador e um homem de fé foram visitar uma igreja? Essa história é muito bacana. Então, foram visitar uma igreja um pintor, um engenheiro, um pregador e um homem de muita fé. Quando eles saíram, o pintor observou o seguinte: vocês viram as pinturas do teto? Uma maravilha, da tradição fulana e tal. O pintor é um artista. Tal. O engenheiro observou: vocês viram os vãos, as abóbadas? Vocês viram a estrutura da igreja? Que coisa maravilhosa e tal. O pregador disse: vocês notaram a acústica? Eu cheguei lá da frente, sem microfone nem nada, e falei, aquele som passou assim por toda a igreja, uma coisa linda e tal. E virou o homem de fé e falou assim: vocês notaram que Deus estava lá? Interessante, né? Os 4 foram ver a mesma coisa. Cada um enxergou aquilo onde ele tinha interesse. É a mesma coisa nos escritos sacerdotais, escritos lá no tempo do exílio da Babilônia. Os sacerdotes enxergavam e colocavam as coisas sob a sua ótica, né? Sobre o que eles entendiam que era o mais importante. Nasceu assim, então, a 4ª tradição de escritas. Nós já tínhamos visto a tradição javista, que chamava Deus de Javé, a tradição eloísta, chamava Deus de Elohim, a tradição deuteronomista, aquela que sempre colocava o homem peca ou erra, Deus castiga, o homem se arrepende, volta para Deus, Deus perdoa, etc.
E agora aparece também a tradição sacerdotal, essa escrita no exílio por eles. Pergunta: quais são as 4 tradições de escrita que estudamos até agora? Tua palavra é luz no meu caminho. Falando de Bíblia, com Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 984 13 54 73. 984 13 5473. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Falando de Bíblia. Um oferecimento. Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.